Alô? Fala, Sandro. Fala, Gerson, tudo bom, meu amigo? Tudo bem você? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, que Meu bom. áudio tá bom também? Tá bom? Beleza, então estamos só Dá aguardando uma, o Henrique. dá uma Oi, limpadinha na sua câmera aí. vamos ver se é. Peraí. Melhor? Opa, boa Melhorou um noite. pouquinho. Boa noite. Boa noite, Henricão. Melhorou, Gerson? Estou mais bonito ou não? Tá menos feio, diríamos. Mais bonito dificulta um pouco. É, né? Fala, professor Gerson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Henrique. Tudo bem, você? Tudo jóia. Prazer para a gente aqui ter você na aula aqui. Sandrão já é de casa, já é um parceiro, um amigo nosso aqui do Valorize. Então, é um prazer, na verdade, ter vocês dois aqui conosco, ter vocês dois no Instituto Valorize. Eu acho que é um diferencial enorme aqui para a gente ter dois profissionais do gabarito de vocês. Eu tenho certeza aí que não só nesse projeto do intensivão, mas da pós-graduação, vocês têm muito conteúdo para trazer para a turma. O pessoal está entrando aos poucos aí. Eu mandei aqui, a gente está com 14 grupos aqui, então eu mandei em grupo para caramba. É muita gente. Acho que o pessoal vai entrando aos poucos aí. Sandrão, oi? Pode compartilhar aquele link para entrar? Pode, fica à vontade. Eu vou Fica à vontade, o compartilhar aqui nos pessoal nossos. Não. pedir aí. Ótimo. Deixa eu mandar pra... Temos 2 minutos oficialmente ainda, né? O pessoal deve estar entrando agora, não são nem 7 ainda. Tá, deixa eu avisar no grupo aqui que a gente está online. Só um segundo. Bater umas 50 pessoas aqui, a gente já inicia, né? Boa. Mandei para a turma aqui. Show. Vou mandar aqui também. Bom. Fala, Fred, tudo bem? E Gerson, como é que estão as coisas? Tudo bem, você? Tá conseguindo me ouvir aí? Boa noite aí para tô todo vendo. mundo aí. Boa noite, Fred. As figurinhas carimbadas aqui, né? Pois é. Ah, assim é bom, cara. Pô, tem que assistir a aula dos fera, né? Não tem jeito. Imagina. Isso aí. Uma honra ter você aqui com a gente também, meu amigo. Valeu. Pessoal, vai me contando no chat aí quem já é aluno do Valorize, quem está assistindo a aula pela primeira vez aí, o intensivão, quem conheceu o Valorize há pouco tempo. Vamos interagindo aí para a gente conhecer um pouco de vocês aí. A Lucas Nali, Marcos Bigai. Estou mandando aqui também com o povo. Os nomes conhecidos aqui. A Tamara, Neto. Maravilha. Acho que o Luiz... Edu Albuquerque. Tá vendo a turma? Carla é a primeira aula. Maravilha. A galera que está conhecendo, entrando aí, conhecendo Valorize. Pô, Se que você vê bacana. algum dos professores também, você nos avisa, viu, Henrique? Que alguns professores da pós também ficaram de entrar aqui para dar um parecer aí. O Paulo Pereira, o Ulisses também ficaram de entrar, tá bom? Maravilha. Pô, já pulamos para 60 pessoas aí. Já temos aí um minutinho. Vamos aguardar mais um minutinho enquanto a gente vai batendo papo com a turma aqui. Deixa eu ver aqui de onde a galera é. Ó, o Júlio, que é nosso aluno lá do Rio. Primeira aula, maravilha, Thiago. Pô, uma galera vindo pela primeira vez. Isso é muito legal, turma. Muito bacana mesmo. Carla, Ian. Maravilha. Pô, que bacana. O Guilherme já foi aluno em BH. É muito Guilherme, legal porque maravilha. o índice de reincidência é grande, né? O pessoal que acompanha a gente, mas agora acho que pela temática tem um povo novo também, né?
Sim, sim, a galera nova, a galera que já acompanha, na verdade, o Intensivão aí, já vi alguns nomes aí que já assistiram todos os intensivões nossos aí do Valorize. Hoje a gente mandou aqui também para todos os grupos que nós temos aqui de alunos, galera aí do Piauí que está aí também. Então, está bem diversificado. Isso é bacana. Muito legal. Bom, pessoal, acho que já deu aí. Eu falei que eram 50 pessoas, já pulou para 70 aqui, foi muito rápido. Turma, para quem não conhece o Instituto Valorize, nós somos um instituto de educação que trabalha exclusivamente com pós-graduação em todo o território nacional. Tá? Nós temos turmas aí presenciais de Belém do Pará até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já são mais de 5.000 alunos, já beirando 6.000 alunos em todo o país. O pessoal falou que o meu áudio está cortando aqui. Está cortando para todo mundo? Ou tá Para mim cortando, tá Sandro? ótimo, Henrique. Para mim está ótimo também. Seco, limpo. Beleza. Então, turma, nós trabalhamos aí principalmente com profissionais de educação física, né? Já são 6 anos de mercado, quase 6 anos de mercado. E o nosso público principal são profissionais de educação física. Já são mais de 120 turmas abertas em todo o país. E há pouco tempo nós lançamos também as nossas pós-graduações em formato online. E aí a gente está, acho que são 5 ou 6 países diferentes. A galera que é estudante de grupos especiais, enfim, são diversas pós-graduações nossas espalhadas pelo país. E o Intensivão, ele é uma forma de o Instituto Valorize apresentar os professores para vocês. Tá? A nossa ideia com o Intensivão é fazer com que vocês aprendam de uma forma gratuita, né, sem ter qualquer custo por isso, e também para que a gente possa apresentar os professores, apresentar os novos cursos para vocês. Muita gente, no último Intensivão, por exemplo, de grupos especiais, o pessoal, o Rodrigo Pereira entrou aí também, o pessoal assistiu o Intensivão, não sabia como funcionava a pós-graduação e nós explicamos. Vários desses alunos aí se tornaram, de fato, alunos Valorize, fazendo a pós-graduação. Isso é muito interessante para a gente e para todos vocês também. E para esse Intensivão, com tema de Endurance, nós marcamos aí 3 dias, serão 3 dias de aula. Eu já gosto de deixar bem claro para a turma, antes de começar, que a ideia não é, a gente está fazendo isso aqui para ficar vendendo o tempo todo, né? Às vezes o cara entra num curso, pô, só ficou vendendo. Não, a gente vai fazer uma introdução aqui, é claro, vender nosso jabá aqui, né? Vender nosso peixe, fazendo nosso jabá, mas a ideia é que sejam aulas, tá? Então, vocês terão aulas a todo momento aqui nesses 3 dias com os professores do Valorize aí, da pós-graduação em Endurance. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês aqui a nossa grade, nosso time de professores que estarão nessa pós-graduação. Professor Gerson Leite, professor Aleta Caetano, professor Fabrício Bosco, professor doutor Paulo Pereira, que está aí na turma também, Everton Crivói, Ulisses Martinho, Daniel Guedes, Cássio Siqueira, Ricardo Brandt, Alexandre Machado, Cris Solac, Márcio Lazari, Cadu Polazzo, Marcos Ralac, Fabiano Pérez e a fera aí, nosso coordenador nacional, o idealizador da pós-graduação, que é o professor Sandro Rodrigues. Turma, deixa eu mostrar também aqui já a grade curricular. A grade eu vou deixar para o Sandro, beleza, Sandro? Vou deixar para a grade para você passar para a galera e repassar os módulos. Mas, turma, essa pós-graduação o Instituto Valorize lançou agora há pouco tempo. Nós abriremos as inscrições para essa pós-graduação para a cidade de Campinas, tá? Presencial, por enquanto, somente em Campinas, e em formato online também. Tá? Então, nós teremos essa pós-graduação presencial em Campinas e online no ensino digital do Instituto Valorize. E o que é o ensino digital do Instituto Valorize? Muita gente pergunta. O ensino digital não são aulas somente aqui pelo Zoom, só vendo o rosto do professor, não é assim que funciona. O ensino digital do Valorize, nós abrimos uma turma presencial e fazemos a captação da imagem, as imagens da pós-graduação, direto da aula presencial, com a participação dos alunos, as aulas práticas, são 4 câmeras filmando a todo momento todos os detalhes. Então, assim, é um produto muito diferente de tudo que vocês verão no mercado. Não são aulas monótonas, pelo Zoom, só aquela coisa chata, não.
são vários tapes de sala de aula, vários tapes da academia, ali os alunos fazendo as aulas práticas, todos os detalhes. Então, quem tiver interesse em entrar na pós-graduação presencial, a primeira turma que já está definida é na cidade de Campinas, e nós teremos também online. Mas eu vou fazer um desafio aqui para vocês que estão presentes aqui na live, já são mais de 100 pessoas. Manda lá um direct, @Instituto Valorize, manda um direct falando, eu quero a pós-graduação presencial na minha cidade, fala qual a sua cidade. A cidade que nós tivermos ali mais direct, nós tentaremos levar também essa pós-graduação presencial. O carro-chefe do Instituto Valorize sempre foi pós-graduação presencial. Tá? O Sandro está aí, roda com a gente o Brasil inteiro, mas a gente sabe que o online ele alcança locais no país onde muitas vezes o presencial não consegue chegar. Então, a ideia do online é para que a gente consiga alcançar todos os cantos do Brasil. E o presencial ele tem um diferencial, porque além de você fazer a pós-graduação presencial, você tem acesso ao online também. Então, perder uma aula, você pode assistir depois, rever uma aula que você gostou muito, enfim. Então, eu vou deixar a palavra aí para o professor Sandro para falar um pouco sobre a grade da pós-graduação, sobre o que vocês verão, quais os professores, e deixo o desafio aqui para vocês. Mandem um direct para o Instituto Valorize falando, eu quero a pós-graduação presencial na minha cidade e a minha cidade é tal. Já vi uma galera falando de BH, já vi uma galera falando de várias cidades, então é só mandar um direct lá para o Instituto Valorize falando. E para o online, nós faremos o seguinte, amanhã nós vamos liberar um link de matrícula com 20 vagas com o menor valor da pós-graduação, tá? Vai ser um valor assim, especial para quem está no intensivão. Então, se você assim, quer fazer essa pós-graduação, não interessa onde, presencial, online, amanhã eu vou mandar um link para vocês, para que vocês entrem através desse link e façam sua matrícula. Mas nós vamos liberar somente 20 vagas, e aí fecham as vendas, nós retornamos lá para frente, depois do intensivão a gente vai marcar uma data para reiniciarem as matrículas. Serão só 20 vagas, para a galera, nós tivemos mais de 1.000 cadastros para assistir essas lives, né? Então, quem tem interesse de fato em fazer, amanhã, na live de amanhã, eu vou anunciar o valor, vou mandar o link nos grupos, para quem está nos grupos aí do Intensivão, para que vocês possam se matricular e já fazer parte dessa pós-graduação. Beleza? Sandro, vou passar aqui o host para você, deixa eu procurar aqui, para você compartilhar aí. Passar o co-host para com o anfitrião. Sim. Sandro também. Com o anfitrião. Pronto. Bom, Sandro, você já está aí com... Então, o professor Gerson também. Deixa eu só ver no chat aqui que eu vi uma pergunta. As aulas serão quantas vezes por semana ou mês? As aulas, Rodrigo, elas acontecem num período de 18 meses, e elas acontecem durante um sábado por mês, tá? Mesclando aulas teóricas e práticas. Então, acontece um sábado por mês, de 8 a 18, as turmas presenciais. Para pós-graduação online, vocês têm acesso a essa aula do presencial gravada. 30 dias depois, vocês terão uma aula ao vivo com o professor para que possam discutir um caso clínico, tirar dúvida, enfim, para toda essa parte de contato junto com o professor da parte ao vivo. Fechou? Se alguém tiver mais dúvida, pode mandar no chat, depois eu bato um papo aqui também no final, falo mais alguma coisa aí e tiro a dúvida de vocês. Sandrão, com você, professor Gerson também, fiquem à vontade. Obrigado, Henrique. Vamos lá, pessoal, para não perder o tempo aqui, né, de conteúdo aqui para vocês também, mas eu não poderia deixar de falar como surgiu brevemente, alguns segundos, minutos aqui, esse projeto, né? Eu trabalho com o Instituto Valorize na pós-graduação de biomecânica, há mais de 2 anos, rodando o país inteiro, também na pós-graduação de treinamento funcional, com as aulas de HIIT. E quando nós tivemos essa ideia, né, idealizamos esse projeto, eu comecei conversando com o Henrique, eu falei, Henrique, eu vou tocar se 80% dos professores que eu confio for comigo, né? E assim, para grande surpresa, uma honra, meus ídolos, pessoas que eu tenho profunda admiração, foram 98% dos professores que eu convidei, toparam, vieram. Então, assim, eu me sinto muito honrado e feliz do que a gente construiu, de ter ídolos aqui. E hoje não poderia deixar de ser diferente para a gente abrir
a live, né? Uma referência para mim, um cara que se tornou meu amigo pessoal, mas que era uma referência, um ídolo que eu tinha na parte de docência e na parte prática também, uma vez que nós nos cruzamos até por Jogos Olímpicos e Paralímpicos aí, né, no meu caso. Então, hoje, professor Gerson, para estar aqui conversando comigo e falando um pouquinho para vocês dessa temática, né? Então, a disciplina dele na pós-graduação vai ser essa aqui, avaliações e testes metabólicos aplicados ao endurance. E para responder sobre isso, Gerson, eu acho que nada melhor falar de como esse contexto, esse conteúdo, esse título dessa sua disciplina, linkar ele com a sua aplicação prática e teórica da sua vida, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal, porque isso já é conteúdo. Muito obrigado, é uma honra, como sempre, meu irmão. Você é o cara que, primeiro eu falo sim, e depois eu pergunto aonde a gente vai. Valeu! Fala, pessoal, boa noite. Preciso agradecer o Sandro e o Henrique e o Instituto Valorize pelo convite para estar aqui hoje e, obviamente, para estar também nesse grupo da pós-graduação, que é um grupo bem seleto. Então, fico feliz de poder estar contribuindo com esse curso, que é um curso inédito no Brasil, né? Não existe, talvez nem no mundo exista um curso desse. Então, a gente já começa com um diferencial muitíssimo interessante e eu fico feliz por poder contribuir com uma pequena parcela do curso, né, com a minha disciplina, que é falar sobre a avaliação, né, das atividades do esporte de endurance, que é o que eu vivo muito aqui com a avaliação aplicada ao treinamento, né? Então, rotineiramente, eu avalio atletas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, de inúmeras equipes esportivas, tanto corredores, quanto ciclistas, quanto triatletas, e atletas de outros esportes também, de endurance. E a nossa ideia sempre é associar essa questão da ciência com a prática, então não é aquela coisa da avaliação teórica que é do laboratório, não serve para nada, fica com dado ali que a gente não entende. A ideia realmente é pegar a informação do atleta num ambiente mais que a gente possa controlar algumas variáveis e no dia seguinte ou no mesmo dia que os resultados ficarem prontos, a gente usar isso no dia a dia. Então, a gente vê aí os campeonatos mundiais olímpicos de corrida, de triatlon, de ciclismo, o quanto os atletas que estão aplicando ciência, que estão avaliando e monitorando o tempo todo essa carga de treino, dentro dos diferentes momentos do planejamento, da periodização, o quanto esses atletas estão conseguindo extrair uma adaptação maior do que os outros. Então, a gente tem, hoje, um grande exemplo para o mundo, né, no esporte de endurance é a Noruega. A gente tem campeão mundial no atletismo, prova de 5.000 metros, a gente tem campeão mundial de ciclismo, campeão Tour de France de ciclismo, campeão olímpico de triatlon, campeão de meio Ironman no triatlon, campeão agora no Ironman do Havaí é norueguês. Então, assim, e eles trabalham muito com essa questão da ciência aplicada, da avaliação aplicada no dia a dia dos atletas. Então, a ideia realmente é trazer esses conteúdos na disciplina e passar a parte teórica no período da tarde, ir para a prática, discutir os resultados, como é que a gente aplica no dia a dia e assim por diante, né? Então, para colocar aqui um pouquinho de sal aqui no tempero, né? A gente já começa assim, Sandro. Muito bom, Gerson, muito bom. É importante depois salientar também que todo mundo correndo atrás do Gerson, ele voltou às raízes aqui, treinando um atleta que no primeiro Ironman no Brasil aqui meteu um sub-8, né? O Fernando Toldi, né? Isso, Gerson, também só complementa aí para o pessoal que você voltou ativa, né? Teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, não é isso? Eu fiquei muito tempo como fisiologista, né? Então, como você comentou aí, fui fisiologista de Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico, Seleção Paralímpica de Natação, Seleção Olímpica de Natação, trabalhei no futebol, e trabalhei com os triatletas olímpicos, com maratonistas olímpicos aqui do Brasil. E o ano passado, na verdade, um pouquinho antes, né, o Rafa Bittencourt, acho que o Rafa está até aqui
tá aqui na aula hoje, né? O Rafa é um grande treinador lá de Campo Grande e estava numa mentoria comigo, ele ia para uma prova em Cozumel, ele falou, cara, me ajuda nos treinos, vamos trocar ideia, vamos trocar aqui nos treinos. Eu acabei ajudando ele no final da preparação e ele pegou vaga para o Mundial desse ano, né? Então, o Rafa me tirou ali da aposentadoria como treinador. E em janeiro desse ano eu comecei a treinar o Fernando Todi e a gente já fez 2 Ironmans, né? A gente fez algumas provas e nos 2 Ironmans que ele fez 2 provas sub-8, né? E foi o primeiro e o segundo Ironman da vida dele, né? Mas obviamente lembrar que ele é um atleta profissional de mais de 10 anos, já foi pódio em muitos meio Ironmans, né? Então não fiz milagre, eu só fiz ajustar detalhes ali de um atleta que já era muito bom, né? Então a gente caminhou e estamos caminhando aqui com ele e com outros atletas nesse momento. São poucos, mas estamos aí, né? Muito bom, Gerson, muito bom. E é legal também, acho que esse contexto cabe muito com o intuito da Valorize, né? Com o método da Valorize, dessa coisa de unificar a teoria com prática, de trabalhar quase meio período, a grande maioria das aulas que tem um conceito e um conteúdo prático para ser aplicado, né? Essa diferença, eu queria que você falasse para a gente um pouco entre medir e avaliar, né, Gerson? Porque, assim, muitas das vezes as pessoas medem só e aí esse dado fica jogado ao vento, né? E mesmo que os nossos futuros treinadores, né, os professores aqui, eles não precisam necessariamente aplicar avaliação, mas muitos deles chegam com as medidas, com a avaliação, e aí não sabem o que fazer com esses números, né? Então, não é só para quem quer a sua disciplina, no caso, não é só para quem quer, eu vou aprender a avaliar. Muito além disso, a pessoa vai saber interpretar e poder usar na prática os dados dessa avaliação que muitas vezes fez com você ou com algum outro fisiologista, né? Sim, eu sempre falo isso, né, que se você for fazer um curso técnico de avaliação, você vai aprender técnicas. E técnica, qualquer um quase que faz essa técnica, reproduz essa técnica. Tanto que os grandes laboratórios de fisiologia do exercício, fisiologia do esporte, eles têm um técnico lá que faz os procedimentos, né? E o tchan nosso todo é a avaliação. E a avaliação, o significado de avaliação é a interpretação dos dados e como é que a gente coloca isso na rotina da pessoa. Então, essa interpretação que a gente vai realizar das informações que a gente vai coletar ali na aula prática, ela é tão importante quanto saber fazer o teste, né? A gente vê hoje muita gente, eu recebi um resultado de um teste XYZ, mas eu não sei o que fazer, né? Ou que teste que eu faço para esse grupo que é iniciante? Que teste que eu faço para esse grupo que é intermediário? Ou eu tenho atletas avançados, esses são os melhores testes e as melhores avaliações para isso? Como é que eu interpreto tudo isso, né? Então, por exemplo, esses dias um treinador já muito experiente, bons resultados, mandou uma mensagem para mim e falou assim: Gerson, eu quero comprar um lactímetro, mas eu não sei que protocolo eu uso e como é que eu interpreto as coisas depois, né? Então, na aula a gente vai discutir muito disso também, né? Quais são os equipamentos adequados para quem pode investir mais, para quem não tem tanto verba para investir agora, né? Então a gente vai falar de avaliações mais caras, mais precisas, avaliações mais baratas, que são coisas importantes, a gente entende isso na rotina. Nem sempre, né? Para quem não conhece muito bem meu trabalho, hoje eu consigo ter um laboratório de fisiologia com muito equipamento. Só que, obviamente, eu estou formado há 18 anos, né? Então, mais da metade do meu tempo de formado, eu não tinha isso, né? Então, eu tinha que trabalhar com as questões indiretas mesmo, com os meus atletas que eu treinava, e aí a gente pega as melhores avaliações indiretas, as que têm maior validade científica, e tenta levar isso para a rotina do dia a dia dos atletas, né? Então, uma regressão linear, uma velocidade crítica, uma potência crítica, né? Ou outro protocolo que a gente possa usar, né? Então, acho que o caminho é esse. Perfeito. E o legal, né, que eu via, eu já tenho pedido a documentação para vocês, a gente está discutindo a meta de cada disciplina, né?
e com essa parte prática, eu já vi no e-mail que você mandou ali, o pedido das fitas, né? Para a gente medir, mensurar o lactato na aula prática. Isso é muito importante, é muito difícil o aluno na graduação, ou mesmo em pós-graduação, ter um acesso direto a isso, né? E eu vi, o Henrique também já falou que não vai medir esforços para a gente ter todos esses equipamentos necessários para oferecer essa excelência. Eu acho também que vai ser uma tríade, pensando na disciplina sua e também do Paulo Pereira, que é bases fisiológicas e bioquímicas ligadas aos exercícios de endurance, e com o professor Fabrício Bosco, que vai falar também de periodização, distribuição das cargas e zona de treinamento. Essa tríade das aulas de vocês, eu acho que vai encaixar como uma luva, unindo teoria e prática. Aliás, o Paulo está aí. Paulo, abre o microfone aí para a gente, cara, se tiver. Deu Dudu. Opa, tudo bem? Estou aqui. Tudo, meu amigo. Ó, muito obrigado, gente. Tudo Esse certo. aqui é uma grande referência também, um cara que eu admiro demais. Tão feio quanto eu e o Gerson, mas o cara é bom, inteligente, e cara da teoria com prática também. No meu podcast lá, ele fez... No ano passado foi o episódio mais ouvido sobre zonas de treinamento, né, Paulo? Então, eu até te falei, depois vamos gravar um episódio extra, porque o episódio dele foi o mais ouvido do Resistência Podcast. E fala um pouquinho, Paulo, brevemente, dessa combinação, dessa tríade, de como a sua disciplina pode encaixar com a do Gerson e o que você tem planejado para teoria e prática também. Sim. Inicialmente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Sandro pelo convite para participar da pós. Muito bom estar aqui com o Gerson também. O Gersão, grande amigo. Na minha disciplina, basicamente, ela vai servir como base para que o Gerson possa sedimentar as informações que ele vai discorrer em aula, né? Então, por exemplo, nós vamos discutir alguns aspectos que mostram qual é a predominância de via energética em determinadas modalidades ou determinados métodos de treinamento que fazem parte da rotina do atleta de endurance. Então, a forma como a pós-graduação ela foi pensada pelo pessoal da Valorize e pelo Sandro foi muito interessante, porque uma aula ela acaba integrando e puxando o conhecimento de outras aulas, né? Eu sou professor em outras pós-graduações e, por vezes, a gente acaba tendo alguns conteúdos que são ministrados e aquele conteúdo ele acaba não tendo um link com as aulas seguintes, né? E aí fica difícil fazer a integração entre os diferentes conhecimentos. Então, na minha aula, por exemplo, a gente vai entender como que ocorre, né, o aumento da produção de lactato e como que esse lactato acaba sendo importante, tanto para a prescrição da intensidade do treinamento e até mesmo como um processo de reavaliação após um período de treinamento, né, já que o Sandro mencionou aí a periodização, para determinar se o atleta evoluiu ou não. Só que para a gente entender tudo isso é necessário primeiro entender como que ocorre a produção do lactato, porque senão vira algo mágico, né? Uma magia, ele surge ali do nada. Então, muito interessante a forma como a pós foi pensada, Sandro, parabéns. Obrigado, Paulo. Prazer ter você aqui com a gente, né? E assim, lembrando que também até essa disciplina o Paulo já está colhendo para mostrar isso na prática. Então, não é aquele conteúdo maçante de só teoria, não, né? Até desmistificar o lance do lactato como vilão, que ainda tem gente que leva esse viés para esse lado, né? E falar a teoria de manhã e à tarde também o conceito prático disso, né, Paulinho? Sim, com certeza. A ideia é justamente pela manhã, né, ter essa parte mais, entre aspas, maçante, e à tarde nós irmos para a prática para testar aí o metabolismo da galera, determinar as respostas metabólicas e linkar com aquele conteúdo que foi ministrado pela manhã. Obrigado, meu irmão. Prazer tê-lo aqui, né? Prazer. Valeu, velho. Está por aí, né? Gerson, e para agora começar a deixar o pessoal com conteúdo mesmo, entender, agora que a gente já apresentou e viu esse link, né? Acho que um dos principais nessa tríade dessas aulas é a identificação dos limiares metabólicos, né? Então, você pode falar um pouquinho sobre os principais e o que são os limiares metabólicos
e por que é tão importante para o cara da prática, para o treinador, que vai trabalhar com a corrida, com o ciclismo, com a natação, com o triatlo, com o mountain bike. Aliás, pessoal, amanhã live com o técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike, Cadu Polazzo aqui, né? Uma referência, já teve em vários Jogos Olímpicos. Você pode falar um pouco para a gente, Gerson, sobre o que são os limiares metabólicos e quais são os principais? Claro, é bacana essa relação que a gente vai fazer com a aula do Paulo Eduardo, que os amigos a gente chama de Dudu, né? Por conta que ele vai trazer as questões metabólicas para a gente e vai ficar mais fácil para discutir zonas de intensidade, zonas de esforço dentro da avaliação. Porque quando a gente pensa no treinamento de endurance, seja qual modalidade for, a gente precisa ter ali uma noção muito especial de que intensidade de esforço meu atleta está treinando, né? Eu não posso simplesmente, né, falar assim, 8 quilômetros rodado, né? Para o atleta que não tem noção do que é um treino leve, por exemplo, esse 8 quilômetros rodado é um treino leve, né? Para aquele atleta que não tem noção do que é um treino leve, ele vai lá e faz o treino que ele quiser, que para ele, entre aspas, é leve, né? Mas que na realidade não está sendo. Então, quando a gente pensa nessa questão da avaliação, é importante delimitar essas zonas de intensidade e os limiares fisiológicos são os nossos principais parâmetros para entender essas zonas de intensidade, né? Primeiro porque eles se associam com o consumo de oxigênio, com produção de lactato, com o metabolismo da glicose, com o metabolismo de hormônios como adrenalina, como alterações em bicarbonato, como alterações em hidrogênio celular. Então, a gente tem uma série de mudanças fisiológicas que acontecem quando eu saio de uma intensidade de esforço e vou para outra, e o Paulo vai explicar muito bem isso na aula dele, para que a gente entenda, olha, isso aqui para essa pessoa é um esforço leve. Isso aqui para essa pessoa é um esforço moderado ou pesado. Isso aqui é um esforço mais intenso, é um domínio severo, né? Isso é uma alta intensidade. Então, quando a gente olhar para corrida, ciclismo, natação, a gente vai conseguir entender com facilidade, não só com a parte teórica, mas também com a parte prática, a gente vai conseguir entender com facilidade como que a gente delimita isso no dia a dia para o atleta. Então, o que realmente quer dizer? Por exemplo, a gente trabalha com 5 zonas de treinamento. O que é a zona 1? O que é a zona 2? O que é a zona 3? O que é a zona 4? O que é a zona 5? Baseado em fisiologia do esporte. Então, os limiares fisiológicos, que são alterações gasosas e bioquímicas que ocorrem durante um esforço progressivo, eles vão nos ajudar muito bem a entender se o esforço é mais leve, se o esforço é moderado e pesado, se o esforço é alta intensidade. Então, na nossa aula, por exemplo, a gente vai discutir essas questões, vamos discutir como é que a gente realmente monta as zonas de treinamento para diferentes modalidades, e por que uma vai ter 5 zonas e outra vai ter 7 zonas, né? A gente também tem essas particularidades. E por que tem 3 zonas, por que tem 6 zonas, né? Por que se fala tanto em mudanças, né? O que as principais plataformas de treino usam? Então, todas essas questões a gente vai discutir e são linkadas a partir dos limiares fisiológicos, como você comentou com a gente. Tá? Legal, faltou falar quais são os principais marcadores, né, que a gente vai descobrir nas nossas aulas. Fala um pouquinho sobre eles. A gente vai falar especialmente ali de lactato, de glicemia, de frequência cardíaca, são 3 marcadores bem fáceis, né? E se eu conseguir um equipamento no momento da aula ali, que é um equipamento que está em manutenção, ver se ele volta na época, né, que a gente tiver a aula, eu vou tentar levar um analisador de gases portátil para a gente fazer na prática ali
um teste, todo mundo vê como que o metabolismo muda, os marcadores de VO2, de VCO2, além de lactato, glicemia, percepção de esforço e frequência cardíaca, né? Então, esses são o tchan nosso ali para usar no dia a dia com os atletas e com os nossos alunos da especialização. Muito bom, Gerson, muito bom. E assim, aqui também tem vários níveis, eu acho, a gente vê aqui atletas de alta performance que se tornaram professores aqui na live e outros querendo ingressar no mundo do endurance, né? Eu acho que uma pergunta sempre feita que fica na cabeça das pessoas é se eu tenho 3 vias energéticas, basicamente, né, que é o que a gente vem da graduação, e isso é fato, se eu tenho 3 vias energéticas, por que eu tenho, assim, por algumas escolas, para determinar os domínios de intensidade, mais de 3 zonas de treinamento, de 5, 7, algumas escolas até com 9 zonas, né, Gerson? Acho legal falar isso, elucidar para o pessoal, porque às vezes é uma dúvida simples que fica, poxa, eu tenho 3 vias energéticas, por que eu posso ter 5 zonas de treinamento? Acho que um dos precursores disso foi Steven Sailer, né, que teve com você em alguns congressos também, não é? Sim. Vai depender muito da modalidade que a gente vai trabalhar, né? Primeiro que isso vai estar muito associado à cinética do consumo de oxigênio, que nada mais é o comportamento do consumo de oxigênio durante um esforço, que se permanece, o esforço é estável, e o comportamento do consumo de oxigênio que determina muito que zona de treinamento que a gente vai estar, né? Então, vou discutir isso com bastante calma e detalhes na aula. Inclusive, eu já avaliei o Márcio Bigai, que está aqui na aula, que é um amigão, e devo avaliar em breve, né, Márcio? Já estou devendo uma resposta para ele aí, mas não vamos fazer de novo isso. E no caso do Márcio, que é um ciclista, né? E o Márcio é um atleta, sempre foi um atleta muito bom de chegada. E na hora que a gente fala um atleta bom de chegada, ele tem um metabolismo anaeróbio muito presente ali, né? Então, quando a gente fala em 3 ou 5 zonas, a gente está falando exclusivamente do metabolismo aeróbio, né? E quando a gente fala de mais de 5 zonas, a gente começa também a colocar nessa zona de treinamento o metabolismo anaeróbio, que é o que vale para o ciclismo de estrada, é o que vale para o mountain bike, por exemplo, e o que não faz sentido para um maratonista, para um meio maratonista ou para um triatleta, por exemplo. Por que não? Porque o percentual de contribuição do anaeróbio numa maratona ou num triatlon, seja ele olímpico, meio Ironman, por exemplo, é muito pequeno do anaeróbio. Raramente, numa disputa de chegada, que nem sempre acontece nas provas, né? As provas muitas vezes são decididas bem antes da chegada. Diferente do ciclismo, né? O Márcio Bigai é um grande especialista em chegadas também, então ele tem que ter um anaeróbio muito forte. Bateu muitas vezes ali de frente a frente com o Francisco Chamorro, né? Que é um ícone do ciclismo brasileiro, né? Argentino, mas tem grandes histórias aqui no Brasil. E o atleta de mountain bike que fica, né? Indo no anaeróbio, né? Indo no anaeróbio, voltando no aeróbio, indo no anaeróbio, voltando no aeróbio. Então, a gente tem que entender do anaeróbio desses atletas e isso tem que estar no dia a dia, na rotina dele de treino. Então, por isso que a zona desses caras vão ter mais zonas, porque a gente vai ter que incluir nos treinamentos, na sequência de treinamento dele, essa questão do anaeróbio, né? Do anaeróbio que vai ser só o anaeróbio de curta ou anaeróbio de tolerância, que seria a capacidade anaeróbia, a potência anaeróbia. Então, isso vai delimitar o ter mais zonas ou ter menos zonas. O esporte que a pessoa pratica, por exemplo, né? Se for corrida de montanha, são 5 zonas também. Então, vai depender muito do contexto. Perfeito, Gerson. E uma coisa que acho que é muito importante, porque, assim, às vezes a gente trata muito esse aspecto alusivo aos esportes de alto rendimento, né? Só que, às vezes, as pessoas se esquecem que a maioria dos alunos mesmo estão, para quem trabalha com assessoria, que realmente são as pessoas que nos sustentam. Aqui a gente pode falar que atleta profissional, às vezes, dá um trabalho, né, Gerson?
Porque o cara acha que é bom, que está fazendo um favor, às vezes, de treinar, lógico que tem as exceções, mas quem sustenta mesmo a gente são os atletas amadores, o cara do dia a dia, que além de atleta, ele tem outra profissão, tem que levar o filho na escola. E, assim, eu vejo nesse sentido que nós, eu vou usar no plural aqui, né? Que você pega muito no pé, eu também, que aí até o atleta a gente entenda que treina errado ou deixe de treinar a intensidade correta, mas a gente vê muitos professores ainda, né, muitos técnicos, deixando de lado o trabalho em baixa intensidade, com essa moda de HIIT, coisa e tal, né, e assim, deixando de trabalhar bem onde o atleta evoluiria, né. Então, assim, principalmente o amador, e assim, sem falar do maratona ou do triatlon, que não tem tanta intermitência, mas por construir uma base, né? Você pode discorrer um pouquinho sobre isso, velho? Sim, a gente tem que pensar nas questões de adaptação que a gente está buscando com o esporte de endurance, e a gente está tentando avaliar isso, né, com as avaliações diversas que a gente tem que como ferramenta na manga. Algumas adaptações são muito específicas da musculatura, do músculo esquelético. A gente vai ter adaptações centrais, que é pulmão e coração, e algumas adaptações periféricas, que é no músculo. Essas adaptações periféricas, especialmente, a gente está associado a aumento da oxidação de gordura, né? Então, aumento da captação da gordura e da oxidação dela durante o exercício, aumento da captação e do uso do oxigênio durante o exercício. Então, para isso, eu tenho que ter mais capilares do músculo, eu tenho que ter mais enzimas aeróbias funcionando nesse músculo, eu tenho que ter mais mitocôndrias nesse músculo, então eu vou ter que ter muitas células naquela região com características de fibra do tipo 1, né? E se eu deixo de treinar a baixa intensidade e me pego muito, né? Meu atleta tem, seja o atleta que for, tá? Meu atleta tem pouco tempo para treinar. E eu, por conta disso, eu ponho alta intensidade, alta intensidade, alta intensidade, já que ele tem pouco tempo para treinar. Mas alguma adaptação, uma adaptação que é muito importante, que é essa tolerância ao esforço, e a gente tem falado muito hoje da durabilidade do atleta dentro daquela intensidade, eu só consigo se eu treino em baixa intensidade. Então, tem adaptações muito específicas que um tipo de treino vai entregar e que outro tipo de treino não vai entregar. Da mesma forma que, se eu só treinar em baixa intensidade, eu também posso perder um pouco, por exemplo, em aumento da potência da mitocôndria, por exemplo. Então, uma coisa é eu ter mais mitocôndrias, outra coisa é eu ter mitocôndrias mais potentes. Então, são questões que são sinalizados ali na célula de forma diferente. Por isso que dentro do planejamento a gente alterna muito os tipos de treino para que as pessoas possam, a partir disso, conseguir realmente uma adaptação ajustada, falando na questão bioquímica, celular, de forma adequada em várias situações, né? Então, para a gente realmente é muito importante a gente jogar para baixa intensidade, ter uma base aeróbia, né? Que os antigos falavam muito, base aeróbia, né, de uma certa forma, boa, para depois entregar a potência aeróbia, a potência das mitocôndrias de uma forma melhor, um pouco mais para frente, né? Excelente, Gerson. Isso aqui fica muito claro para mim, que são coisas simples, que com isso o professor, o cara que quer ingressar como técnico no Endurance, ele já consegue fazer muita coisa, né, com isso que a gente falou. Se ele, por exemplo, conseguir delimitar onde estão os 3 limiares metabólicos, e a gente fala primeiro limiar ventilatório ou primeiro limiar de lactato, né, o limiar anaeróbio e o VO2 máximo, então o cara já vai saber em que domínio e intensidade o atleta dele vai conseguir trabalhar. E depois, se ele souber quais desses limiares ele quer jogar para cima, né, quer aumentar, o treino vai passar a ser muito mais assertivo na hora da prática. Então, essa é a nossa ideia, né? Determinar Sim. esses limiares e o que ele quer fazer com cada um desses, e são respostas adaptativas diferentes ao estímulo proposto, né? Sim, sim, com certeza, né? Com certeza. O Leandro Santana está perguntando aqui, ó, seria um aumento da densidade mitocondrial, né? Essa questão da potência mitocondrial.
Não, Leandro, essa questão da densidade mitocondrial é quanto a mitocôndria tem por área. Então, se eu aumentar o número de mitocôndrias naquela área, eu tenho aumento da densidade mitocondrial. Mas quando eu falo da potência da mitocôndria, as mitocôndrias também crescem em tamanho, né? Então, uma mitocôndria maior pode produzir mais energia, né? Reutilizar mais lactato, por exemplo, e uma série de questões que o Paulo Eduardo vai explicar assim com uma didática brilhante lá na disciplina dele, e na hora que você chegar na disciplina de avaliação, você vai estar entendendo Pronto. isso de uma forma muito clara, para a gente colocar isso no dia a dia da prática, com as avaliações e outras questões aqui mesmo. Tá? Muito bom, obrigado pela pergunta, Leandro. Gerson, então vamos engatilhar, porque o Thiago já está perguntando, mas ela crescendo diminui a densidade? A mitocôndria? Na realidade, a sua pergunta é ótima, né? Se eu treinar só alta intensidade, Thiago, a gente vai potencializar, vai gerar uma potência maior dessas mitocôndrias que já existem. Só que necessariamente, nem sempre pode acontecer, mas nem sempre vai acontecer da gente aumentar a densidade mitocondrial naquela área transversa de músculo. Por quê? Porque a alta intensidade também estimula questões anaeróbias, né? A gente sinaliza ali também questões anaeróbias da célula. Então, a gente vai ter uma certa concorrência entre ter mais mitocôndrias ou ter mais enzimas anaeróbias, ter mais creatina fosfato, ter mais glicogênio dentro dessa célula, ter uma célula com área transversa maior, né? Então, só treinar alta intensidade pode levar a isso. Por isso que eu até brinco muitas vezes, olha, pessoal, cuidado com as intensidades, porque você precisa de um atleta com fibra do tipo 1, e quanto mais fibra do tipo 1 ele tiver, melhor, e você está treinando só em alta intensidade, está estimulando fibra do tipo 2. Então, a gente pode ter um problema aí, Thiago. Por isso que a gente precisa delimitar muito bem as zonas de intensidade e saber como usar isso. Aí a gente mata a pau, né? Até porque a gente não está falando em negligenciar um método ou um modelo, né, Gerson? Enfim, entender e equalizar de acordo com a especificidade da modalidade e com a individualidade do atleta, né? Então, não é uma via de regra, entendeu? Pode ser que chegam atletas com a gente que a gente também peça, ó, sua base aeróbica está perfeita, você tem que treinar em alta intensidade ali. Então, essa é a ideia. Professor Ulisses está por aí? Alto e claro aqui, ó, ouvindo e aprendendo muito. Vamos lá. E sem fotinho, pô? Aê, agora sim. Entramos. Ulisses, Fala, muito Sandrão. bem-vindo, muito obrigado, querido, gente. Então, assim, para unir essa aula que o Gerson está nos dando aí, esse conteúdo fantástico, apresentar também o Ulisses, que vai trabalhar com a natação. Ele é uma referência para mim também, ele também é professor, também é doutor pela Unicamp, né? E é especialista em natação. E fala para a gente, Ulisses, quando um nadador chega com esse referencial de limiares metabólicos ou com uma avaliação bem feita na mão de um cara que entende essa avaliação e consegue usar dentro da piscina, isso ajuda muito, cara? Nossa, é imprescindível. Eu estou aqui desde o começo da live. Bom, Sandrão, perdão, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Ia responder, estava esquecendo já dessa parte que eu queria muito falar. Obrigado pelo convite. Queria dar um oi para o professor Gerson, dizer que sou muito fã do seu trabalho, junto com o do Sandro, e que estou super empolgado aí com esse timaço que está sendo formado para pós. É muito conteúdo bom e muita possibilidade de se propiciar conhecimento para os alunos, né? Sandão, faz toda a diferença, cara. Eu acho que, inclusive, eu ouvindo aqui a conversa desde o começo da live, pensei, nossa, tem tanto link, tanto gancho da disciplina do Paulo e da disciplina do Gerson, que vai desembocar nas disciplinas das modalidades, né, esportivas, da natação, inclusive, né? Desde essa parte do treinamento em baixa intensidade, e quando a gente fala em natação, nós estamos falando sobre uma modalidade que acontece na água, né? Então a questão técnica é muito, muito, muito importante, vencer o arrasto. E quando se tem esses limiares metabólicos bem definidos, a gente consegue treinar
de modo bem mais equalizado, digamos assim, né? Diferente da corrida e da bike, onde às vezes você está com seu atleta, seu aluno, e você tem uma aferição de qual intensidade está acontecendo com ele ali, em loco, no momento, né? Na água está todo mundo aqui com o rosto dentro d'água, então a delimitar esses limiares, fazer a conexão, transformá-los em ferramentas práticas do monitoramento ali no momento do treino, transformá-los em tempo, em quantidade de braçadas, em comprimento de braçadas, em frequência, associar com a questão técnica também do nado, tudo isso faz muito sentido, e vir com esses limiares faz com que o treinador consiga associar essas referências de tempo e de velocidade de nado com a questão técnica, que é super importante. Beleza, Ulisses. E assim, mais uma pergunta para passar, porque é uma dúvida minha, acho que de muita gente aqui também, para passar um mel na boca da turma. E eu vejo que um dos principais problemas, por exemplo, do cara do triatlo ou da natação de águas abertas, que está mais associado ao endurance, assim, é quando o cara vai para a prática, é passado muito treino de natação. Né? Então, entendam o que eu quero falar, natação de piscina. E o treinamento de água, a natação de águas abertas tem características totalmente distintas, que pode influenciar nessa trabalho de definir as zonas de intensidade e da parte técnica também. Dá uma pincelada rapidinho sobre isso, meu velho. Com toda certeza, cara. Eu brinco que nas aulas que eu ministro na graduação e na pós, eu brinco que as pessoas querem passar e treinar o específico sem entender a base, né? Então, até parafraseando você, né, que brinca com a ideia do se você corre ou sai correndo, né? Eu brinco aí que as pessoas pensam em sair nadando ao invés de aprender a nadar, né? Então tem toda uma construção, nós vamos falar isso na disciplina da natação contextualizada, seja para o treinador e o professor que tem como aluno aquele que compete piscina, ou aquele que compete águas abertas, ou aquele que conjuga o endurance na modalidade aquática com as terrestres, né, que seria aí no aquatlon ou no triatlon. E faz todo, de imprescindível necessidade você entender a questão técnica do nado, e aí eu vou colocar em específico do nado crawl, porque é o que acontece quando se conjuga os esportes, mas é muito importante o aprendizado dessa técnica da natação pura, vamos chamar assim, vou dar esse nome, para aí você entender depois qual é a especificidade que o momento da competição pede e adequar, de repente, a própria avaliação ou o monitoramento ao longo do treino, dos treinos, como deve acontecer. E aí nós usamos algumas estratégias, além das simulações feitas em lagos, em represas, em mar, na própria piscina. Seja do básico, que é você rodar na raia, por exemplo, sem utilizar os cantos das paredes, até a famosa e clássica navegação, que eu vejo que acontece muito instintivamente, mas tem tudo a ver com técnica, tem tudo a ver com hidrodinâmica, tem tudo a ver com entender e se sustentar na água, posicionamento de corpo, quadril, tudo isso faz muita diferença, inclusive quando você vai avaliar o indivíduo pensando na prova específica dele. Tudo isso vai ser colocado aí na nossa disciplina, que, assim como o Gerson comentou, né, e você falou, tem um momento teórico e tem um momento prático, sim, que nós vamos trazer tudo para a água, tudo na hora H. Então, galera, prepara a sunga, o óculos, o sunkini. Vamos aí cair na água para falar sobre técnica, falar sobre monitoramento e vincular o que as disciplinas de avaliação aí e de fisiologia também comentarem. Obrigado, Ulisses. Obrigado, cara. É um grande prazer e uma grande honra ter você no time, né? Imagina, eu que digo mesmo e para com a Valorize. Valeu, obrigado, velho. Voltando para o Gerson, mas falando aqui já, o Leandro está perguntando dos grandes problemas atualmente, realizarmos teste e avaliação e o treinador menosprezar, até mesmo o não saber interpretar o resultado. Isso é basicamente o que nós estávamos falando exatamente, Leandro. Então, essa é a ideia. Tem gente que pega uma avaliação complexa, que o cara despendeu tempo e dinheiro para fazer essa avaliação e o treinador olha para aquilo e não sabe o que fazer. E a Luciana Ferreira, se é a Lu que eu conheço daqui de Vinhedo, está perguntando se tem algum teste para fazer a avaliação do atleta do Endurance. Então, assim, vou linkar com a próxima pergunta para o Gerson, né? Que falando que inúmeros testes, né, Gerson? Essa é a ideia da gente trazer na teoria e na prática, que os testes, inclusive, não são só feitos em material... de Belém, a Lu. Lu, mesmo nome de uma amiga minha de Vinhedo. Desculpa e muito prazer, tá? O Gerson vai te responder. Então, tem inúmeros testes, e testes, inclusive, que podem ser feitos em campo com baixo custo
para quem não tem a excelência de um teste padrão ouro que é de laboratório. É isso, Gerson? Isso. Vou só retomar a pergunta do Leandro aqui. Ô, Leandro, se a gente faz um trabalho como avaliador de atletas, que é um dos trabalhos que eu faço aqui, o nosso primeiro compromisso é com o atleta que está nos contratando, né? Então, como avaliador, né, como fisiologista desse atleta, você, eu e qualquer um de nós aqui que estiver na turma nossa, tem que entender que a gente precisa deixar as informações, as interpretações de forma muito clara para o atleta e para o treinador dele, né? O que acontece muito, por exemplo, por aqui, eu envio uma zona de treinamento generalista, porque a gente tem mais de 10 formas de montar a zona de treinamento. E chega lá, o treinador usa de outra forma. Mas, para não ter um conflito claro com isso, eu peço que o treinador use a forma que ele melhor entender, porém que ele use os dados fisiológicos que a gente testou, interpretou e identificou no teste. Então, a nossa função dá suporte para o atleta e dá suporte para o treinador dele. E se o atleta perceber que ele fez uma avaliação séria, bem feita, com bons resultados, e o treinador não está usando nada, está ignorando isso, já aconteceu em muitos casos do próprio atleta, depois de algum tempo ele voltar para fazer a avaliação comigo e falar, olha, mudei de treinador porque eu fiz a avaliação com você e ele nunca usou os dados, né? Então, assim, o próprio atleta percebe, né, que a gente está tentando caminhar num caminho bacana para ele, dar informações do que o corpo dele respondeu, e se o treinador não quer usar, paciência, vira a página, procura outro treinador, né? Então, são questões aí bem importantes. E para responder a pergunta da Luciana, Sandro, a disciplina vai falar basicamente de avaliação, né? Então, a gente vai falar de estratégias de avaliação, como avaliar corredores, ciclistas, triatletas, nadadores de maratona aquática, quais ferramentas a gente pode usar de forma mais barata, mais cara. Não sei se você pegou a nossa conversa desde o começo, Luciano, mas eu comentei ali, a gente vai ter protocolos indiretos, vou discutir protocolos indiretos, para quem não tem, por exemplo, um lactímetro, e vamos discutir protocolos diretos para quem tem lactímetro, para quem pode ter um glicosímetro, para quem pode ter, né, um analisador de gases à disposição. A gente vai discutir da complexidade à simplicidade, todos eles com aval científico, né? Olha, esse teste veio desse estudo, foi validado dessa forma e assim por diante, a gente usa na prática assim, a gente tira essas informações, interpreta dessa forma e toca os treinos a partir disso, assim, assim, assado. Acho que esse vai ser o nosso caminho da disciplina inteira, tá? Exatamente, Gerson. Obrigado pela pergunta, Lu. E eu acho que é isso, né? Porque, assim, na verdade, a ideia é que o aluno saia das nossas aulas, mesmo das aulas específicas, que ele possa, assim, ao sair da aula, já aplicar a ciência, inclusive analisando os próprios treinos, para atender o aluno que tem condição de fazer uma avaliação, né? Um teste de laboratório, né? Um teste padrão ouro, um cara que você pode ir para campo, fazer um teste com ele, ou até a interpretação dos próprios treinos podem ajudar para, enquanto não vem esses dados, você ser mais assertivo na aplicação e ser assertivo na aplicação das cargas de intensidade, né, Gerson? Sim, com certeza. A gente pode usar muitos dados de treino também, muitas vezes, ou de competições controle. Eu gosto muito de competição controle, para pegar a informação e atualizar, por exemplo, zonas de treinamento a partir disso. Então, é um dos pontos que eu vou discutir também dentro da nossa aula, né? Como fazer treinos controle ou competições controle, e dessas informações a gente puxar dados para o dia a dia do cara, para atualizar a zona de treinamento, né? E eu faço isso com os meus atletas às vezes, minha atleta no Brasil inteiro, e nem sempre consigo aí que o atleta venha a São Paulo fazer o teste comigo. E além disso, né, Gerson, você
foi bem assertivo, porque assim, o cara fez essa avaliação, então a tendência de quem sabe interpretar e usar esses dados que vêm do laboratório, vem de você, por exemplo, esse aluno, esse atleta evolua muito mais rápido e os limiares deles mudem com relativa rapidez. E aí também não vai falar, o cara fez, melhorou, já vou mandar de novo para fazer um outro teste. Então, o técnico, o treinador, o professor tem que ter esse know-how para conseguir entender, interpretar e não ficar também só dependente de toda hora a aplicação de teste, né? Exato, exatamente. Com certeza. Legal. E um dos grandes gatilhos que nos uniu também, que eu achei mágico, eu queria que você falasse aqui, até para a gente estar caminhando para os momentos finais aqui, e não sei nem como você vai encaixar isso na sua aula, mas eu tenho certeza, porque o grande lance para o entusiasta do triatlon, por exemplo, mas só para a galera pensar que pode ser não ser com triatlon, você é idealizador de um modelo de teste, né, Gerson? Para definir os limiares, por exemplo, numa corrida seca, e depois você tem o triteste, que é entender e interpretar também esses limiares metabólicos do cara que corre depois de ter pedalado, ou no sprint triathlon ter pedalado 20 quilômetros, no standard, no olímpico 40, no meio Ironman 90 e no Ironman 180. Então é impossível que metabolicamente seja a mesma coisa. Então você criou um protocolo, é isso, Gerson? Explica um pouco sobre o triteste, e eu acho super importante e relevante, porque se o cara vai usar isso na prática, correr depois de pedalar, né? Então, assim, é interessante que ele saiba que são limiares diferentes, né? Sim, sim. Quando a gente pensa em esportes múltiplos, né, como o triatlon e duatlon ou aquatlon, a modalidade anterior, ela sempre vai gerar um efeito residual de fadiga na modalidade posterior, né? E então, seja se eu estou no aquatlon, a natação na corrida depois, se eu estou no duatlon, a corrida no primeiro ciclismo, o ciclismo na segunda corrida, ou se eu estou no triatlon, a natação no ciclismo e a natação e ciclismo depois na corrida, né? Então, a gente vai ter uma fadiga acumulada dentro dessas modalidades diferentes, e a ideia, simplificando o processo aqui, é que a gente avalie essa pessoa depois de ela estar razoavelmente fadigada, para entender o que ela pode entregar em dados fisiológicos depois que ela está fadigada e numa modalidade prévia, que a musculatura é diferente, a ação muscular é diferente, como é que ela se sai, né, numa modalidade aí que a gente quer avaliar e quer entender melhor, por exemplo, na corrida, como é que essa corrida sai depois dela pedalar forte por um tempo, né? Ou nadar e pedalar forte por um tempo, por exemplo. Como é que isso acontece? Então, a gente acaba tendo limiares fisiológicos diferentes e zonas também com intensidades um pouco diferentes, que pode variar de 3% a 20%. Então, é uma forma bem bacana. Eu criei o triteste exatamente para isso, que é um protocolo que eu avalio no ciclismo, o atleta, e logo em seguida eu avalio a corrida e tento entender essa corrida aí desse atleta depois desse pedal mais forte, né? Então, o caminho é mais ou menos isso. Muito legal, Gerson. E que para quem está acompanhando, vocês entenderam? Vocês acham que eu sou bom? O Gerson é um mal. Então, esse que é é igual o galo bom só apanha. O galo brabo, o mal é o homem. Vocês entenderam porque o cara é meu ídolo, né, cara? Então, assim, muita coisa, né, Gerson? Muito legal. Estou muito animado, Paulo, Ulisses. Não sei se tem mais algum professor, se tiver, pode me chamar aqui. E eu queria ir caminhando para o final, mas já ficamos a live inteira praticamente com mais de 115 pessoas aqui. Eu queria responder 2 perguntas de vocês aí, ou eu, o Gerson, ou nós. Então, para a gente ir caminhando para o final, que 2 perguntas assim, podem pôr no chat ou alguém abrir o microfone aí e fazer uma pergunta para aproveitar esse momento ímpar para vocês, né? Vamos lá ver se tem no chat, ou alguém abre o microfone. Não percam a oportunidade. Se eu estivesse do lado de vocês, seria... Boa noite. Posso fazer uma pergunta aí? Vamos que vamos, Maurício. Fala da onde, meu amigo? Falo de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Opa, minha terra, hein? Minha terra, hein? Tá bom. Todo Jockey Clube. Tá bom, eu sou ali do Parque Tamandaré. Maravilha. Então, vamos lá, Maurício, manda aí sua pergunta que, se for cabeludo, eu passo para o Gerson. Se for facinho, eu respondo. Brincadeira. Foi um prazer nós respondermos para você.
Considerando aí esporte de endurance, né, uma melhora no limiar vai, consequentemente, melhorar o desempenho de um atleta de maratona. Então, o que eu queria saber é o seguinte: uma melhora na capacidade anaeróbia desse atleta subiria o limiar dele ou não? Vamos dizer que ele tivesse um determinado limiar e tivesse bastante treinamento na capacidade anaeróbia dele. Isso melhoraria esse limiar? Essa é a minha pergunta. Vai lá, Gerson. Maurício, a sua pergunta é boa porque ela traz aí inúmeros conteúdos diferentes, né, nela, e a gente tem um ponto-chave aqui, que é o que melhora o limiar do atleta e o que melhora a performance dele em prova, tá? Você comentou, né? Vou começar lá pelo comecinho. Você falou assim, se eu melhorar o limiar anaeróbio do atleta, eu melhoro a maratona dele. Necessariamente não, tá? Por que não? Porque ele não compete no limiar 2 dele. Ele compete abaixo do limiar 2 dele. E um ponto da maratona muito importante é a tolerância do atleta ao esforço prolongado o mais próximo possível do limiar 2, né? Então, muitas vezes eu consigo melhorar o limiar 2 do atleta, mas não consigo melhorar a maratona dele. Por exemplo, a gente tem aqui o Samuel Nascimento, que tem o limiar 2 dele por volta em 20,5 km por hora, tá? Só que ele está numa barreira da maratona de 2h18, 2h17, que está ali por volta de 18 a 18,5 km por hora, que está abaixo do limiar 2 dele e está acima do limiar 1 dele. Então, o ponto da melhora do limiar do Samuel não é o limiar 2, é sim uma tolerância dele que vai envolver uma resistência muscular ao esforço prolongado, que vai envolver uma capacidade de economia de movimento para ele ficar nessa intensidade por mais tempo, que vai envolver um aumento do consumo de carboidrato dentro da prova, para ele conseguir manter um percentual de esforço muito alto, que usa muito carboidrato. Então, tem uma série de questões envolvidas com a melhora do recorde da maratona do Samuel, por exemplo, aqui, que não é só o limiar 2, tá? Na segunda parte da sua pergunta, você falou assim, se eu melhorar o anaeróbio dele, eu melhoro o limiar 2, existem protocolos que jogou treinos anaeróbios para os atletas e o limiar 2 tem subido. Mas isso vai depender muito, por exemplo, de como é conduzido esse trabalho anaeróbio, tá? Muitas vezes esse trabalho anaeróbio ele tem que ser com intervalos grandes, intervalos ativos, tá? Para quê? Para a gente otimizar reuso de lactato e remoção de hidrogênio, né? Reorganização de hidrogênio na célula. Isso pode ajudar a melhorar o limiar 2 desse atleta. Mas se for um trabalho anaeróbio, por exemplo, como os velocistas de 100 metros rasos fazem, a gente dificilmente vai ter melhora de limiar 2. Então, vai depender muito do tipo de trabalho anaeróbio que vai ser feito. Tá bom? Te respondi, Maurício? Beleza, Maurício. Muito obrigado, viu? Conforme combinado, vou respeitar a ordem aqui. Acho que tem a pergunta aqui no chat aqui do Alexandre Lima, Gerson. Uma pergunta interessante para a gente ir encerrando, porque a última vez que o Gerson me convidou para dar uma aula sobre corrida, fisiologia da corrida, a gente ficou até 00:30 dando aula. Era para ser até as 10 da noite. E se largar nós dois falando do que a gente ama aqui, o negócio vai. Aproveitando, né, pessoal? Além de coordenar dessa honra e o privilégio que eu tive aqui, a disciplina de corrida do iniciante ao alto rendimento vai ser comigo também, tá? Uma das minhas grandes paixões, já dei algumas aulas, alguns cursos juntos com o Gerson, então eu vou estar ativo no corpo docente aí com vocês também. E a pergunta do Alexandre Lima, Gerson, é se no triteste a etapa da natação é desconsiderada. Infelizmente, sim, né? Porque o triteste atual, o protocolo atual, ele já dura por volta de 40 minutos.
Se eu fosse incluir um progressivo da natação, eu ia ter uma avaliação durando mais de 1 hora. E aí eu já começaria a ter fadiga e diminuição de performance, muitas vezes por outras questões que eu não gostaria, por exemplo, depressão de glicogênio muscular, né? Falta de reposição de carboidrato. Então, eu tenho que, obviamente, no dia a dia, na logística, para você ter uma piscina, do lado dela você ter um local para fazer um teste de ciclismo, um local para você fazer teste de corrida, essa logística eu não conheço um lugar eu conheço um lugar, só um lugar que dê para fazer isso, mas é muito, muito mais complicado. Então a gente acaba não fazendo fazendo a natação em separado e trabalhando só ciclismo e corrida, tá, Alexandre? Perfeito, Gerson, muito obrigado. Só para falar aqui, Klaus, eu falei que ia responder 2 perguntas, mas eu já te convido, Klaus, que você perguntou sobre o trail e o mountain bike. Então, amanhã, o técnico da seleção brasileira de mountain bike, com algumas Olimpíadas nas costas, né? O Cadu Polazo, que é um cara fantástico, né, Gerson? Amigo nosso também. Então, já te convido, Klaus, para amanhã estar aqui com a gente a partir das 21h, e depois, na terça-feira, a gente encerra com o Cris Solak também, uma grande referência. Time pesado. Vai cair muita internet aí com esses nomes que eu trouxe. Henricão, fala aí. Quer falar alguma coisa, Henrique, para a gente encerrando? Agradecer esse meu parceiro aqui, que dispôs o tempo dele precioso num domingo. Fala aí, Henrique. Não, maravilhoso aí o conteúdo que vocês passaram. Cara, eu me arrisco a dizer que dificilmente as pessoas vão encontrar esse tipo de conteúdo em outro local no país. E com as pessoas os profissionais que estarão nessa pós-graduação, igual o Paulo esteve aí, o Ulisses, o Gerson também, que aula sensacional, me deu vontade até de começar uma iniciação aqui no triatlo também agora. Chega de esporte, minha mulher vai me largar se eu fizer mais um esporte. Não, mas, cara, é um conteúdo sensacional, vindo de pessoas que passam uma segurança na hora de explicar. Eu acho que esse conteúdo que o Gerson passou aí foi maravilhoso. Eu tenho certeza que numa pós-graduação, com aulas práticas e tudo mais, esse conteúdo vai conseguir ser muito mais aprofundado e aquilo que vocês falaram durante a aula, sempre linkando ali a parte prática, o dia a dia das pessoas. Eu acho que o que falta muito na educação hoje em dia, professor Sandro e o professor Gerson, é a gente sempre linkar com a parte prática, sabe? O aluno ele poder ter a noção de como ele pode fazer no dia a dia dele. Então, isso que é muito importante. Porque muitas vezes o Gerson deve treinar vários atletas profissionais, já deve ter treinado e tal, e muitas vezes a gente levar aquela experiência do atleta profissional, talvez o cara não consiga visualizar tanto para o atleta amador. E a gente está falando em profissionais que vão atender 99% de atletas amadores, né? Que eu acho que hoje é o maior público. E falando em pós-graduação, eu acredito que não tenha outra no Brasil com esse conteúdo. Então, para finalizar, eu quero agradecer demais ao Gerson. Nós tivemos aí 120 pessoas durante toda a live. Me arrisco a dizer que de todos os intensivões do Instituto Valorize, esse foi o que deu mais gente e que conseguimos manter mais pessoas aqui do início ao fim da aula. Maravilhoso. Agradecer demais ter tirado o domingo aí para nos ajudar. A gente sabe que domingo é sagrado, mas é um dia muito propício para o profissional de educação física, a galera trabalha até mais tarde, então hoje tenho certeza que foi agregador aí para todo mundo que tirou uma horinha do domingo para assistir. E, pessoal, lembrando, nós vamos abrir amanhã, só amanhã, 20 vagas da pós-graduação no formato online, para quem tiver interesse em entrar no valor mais barato. Vai ser o valor promocional do intensivão. Então, assim, me arrisco a dizer que vocês não encontram em nenhum outro lugar um valor tão barato. Eu vou fazer isso amanhã, abrir essas 20 vagas e depois fechar, e aí a gente passa todas as informações da pós-graduação, data de início e tal. Eu vou mandar lá no grupo, tá, do Intensivão. Quem não está no grupo do Intensivão, manda um direct lá para o Instituto Valorize, olha, eu não estou no grupo do Intensivão, que a gente manda esse link para vocês. Eu acho que a galera entrou pelo link do Gerson aí também. Enfim, é só mandar um direct lá, @Instituto Valorize, que nós vamos mandar o link de acesso ao grupo para vocês receberem lá todas as informações da pós-graduação. Então, amanhã, vamos abrir esse carrinho aí. Sugiro que, se você quer, de fato, fazer essa pós-graduação, já faça sua matrícula amanhã.
porque o valor você não vai encontrar novamente depois. Ah, Henrique, faz para mim esse valor, não tem como. Beleza? Amanhã a gente disponibiliza também essa aula aí para a galera que chegou mais tarde, não conseguiu assistir, eu mando lá no grupo também para vocês. E às 21 horas, amanhã o Cadu, né, o Sandro? É isso? Perfeito, Cadu Polazzo. Isso aí. Amanhã às 21 horas, Cadu Polazzo também trazendo conteúdo formidável aí para vocês. Sugiro que não percam essa aula amanhã. Essa interação de vocês com perguntas é muito bom e quem assiste a gravada não consegue perguntar. Então, sugiro que estejam aqui amanhã. Valeu, turma! Henricão, posso dar mais um recado que eu acho que é importante Claro. aí? Então, assim, só para o pessoal, a gente falou desse âmbito técnico e direto dos esportes de endurance, e que nós tomamos o cuidado, né, Henrique, de trazer todo o espectro que transcende esse aspecto das modalidades específicas. Então, a gente vai ter, por exemplo, um ortopedista para falar para vocês, que essa era uma coisa que a gente, um médico do esporte do Palmeiras, que trabalha com o futebol do Palmeiras, para falar sobre vocês de lesões esportivas, né? Então, dá essa noção que é sensacional. O professor da USP, o Cássio, né, Gerson, também vai falar da parte de fisioterapia. O doutor Ricardo Brandt falar sobre os aspectos motivacionais. Ele tem mais de 50 artigos publicados na área da psicologia do esporte. E, inclusive, o Alexandre Machado falando de organização da parte estrutural de uma assessoria esportiva para os esportes de endurance. Então, assim, eu estou muito feliz, motivado, e se vocês gostaram dessa live, como o Henrique falou, espero que vocês estejam amanhã e depois, e assim, o que vai fazer após ir para frente? Então, assim, pedimos que, se você gostou, ajude a divulgar, garante primeiro a sua vaga entre os 20 lá, e depois divulga para a gente, porque se tiver muito aluno, é um grande ponto que a pós vai percorrer várias cidades e estados do Brasil, né, Henrique? Exatamente isso. A nossa ideia é levar para vários lugares. Já recebi vários directs aqui, entrei no Instagram do Instituto Valorize, que tem muita cidade. Amanhã a gente vai organizar isso, vai ver qual cidade a galera está pedindo mais. E a ideia é levar para o Brasil todo. Então, amanhã estejam aqui, não percam esse conteúdo, porque vai agregar demais aí a carreira de vocês, a vida de vocês. Tenho certeza que o Cadu amanhã vai estar no mesmo nível que foi hoje com o Gerson. Professor Gerson, muito obrigado, meu irmão. Tirou o domingo aí para nos ajudar. Professor Sandro, obrigado também. Nos vemos amanhã aí às 21 horas. Obrigado. Tá bom, valeu, Gerson. Obrigado, meu irmãozão. Obrigado, Sandro. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Boa noite, boa semana para todos. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.